Nós vamos retomar nessa noite a exposição da primeira carta do apóstolo João e nós vamos então abrir a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 2, verso 15 a 17. 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Eu lerei o texto, os irmãos acompanhem atentamente. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre a ministração da Tua palavra, Senhor, nessa noite. Fala, ó Deus, aos nossos corações, nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nesse capítulo 2 da primeira carta do apóstolo João, dos versículos 12 até o 17, o apóstolo João trata a respeito da garantia de sermos cristãos verdadeiros. E nós já meditamos nos versos 12 a 14, na ocasião anterior, nós meditamos sobre o tema, a garantia de sermos cristãos verdadeiros através do encorajamento que Deus nos dá. Ou seja, Deus nos encoraja constantemente, através da sua palavra, garantindo para nós que nós somos cristãos genuínos, cristãos de fato, cristãos verdadeiros, crentes firmes e fiéis no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vimos naquela ocasião anterior, naquela mensagem anterior, que a garantia de sermos cristãos verdadeiros através do encorajamento, o primeiro ponto que nós vimos é que Deus nos encoraja afirmando o seu perdão. Isso está claro no versículo 12, quando o texto diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Em segundo plano, nós vimos que Deus, Ele nos encoraja afirmando o nosso conhecimento dEle. Verso 13 e 14, na primeira parte, diz: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Verso 14, na parte primeira: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E por último, em terceiro plano, Deus nos encoraja afirmando a nossa força que Ele nos dá para vencer o mal. Isso está claro no final do verso 14, diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Agora, adentrando ao próximo texto, versículo 15 ao versículo 17, o Senhor Deus adverte aqui os cristãos verdadeiros a não amar o mundo. O apóstolo João passa agora do encorajamento para a advertência, e então assim o apóstolo João nesse texto, ele faz uma transição do nosso relacionamento com Deus para o nosso relacionamento com o mundo em que nós vivemos. E aqui o apóstolo João lhe traz algumas instruções fundamentais sobre a atitude nossa, a atitude dos cristãos, a atitude da igreja em relação ao mundo em que nós vivemos. E nesse mundo caído, o amor e o ódio, eles caminham lado a lado. No Salmo 97, no versículo 10, o salmista diz: vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ou seja, nós que amamos a Deus, devemos detestar o mal, devemos odiar o mal. Então, se nós amamos a Deus, nós devemos odiar todo tipo de mal que existe nesse mundo em que nós vivemos. O apóstolo Paulo confirma essas palavras do Salmo 97, no versículo 10, quando ele escreve Romanos, capítulo 12, versículo 9, Paulo diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, a mesma Bíblia que nos ensina a amar a Deus e ao nosso próximo também
nos ensina a odiar o mundo em que nós vivemos ou a não amar o mundo em que nós vivemos. E à luz desse texto, então, da palavra de Deus e outros mais das Escrituras Sagradas, nós vamos meditar nessa noite no tema a advertência de Deus para não amarmos o mundo. E nós temos aqui nesse texto 3 advertências de Deus em relação a não amarmos o mundo. E a primeira advertência que encontramos no texto é que nós não devemos amar o mundo, porque o amor do mundo ele é incompatível com o amor de Deus. O amor ao mundo é incompatível com o amor a Deus. Isso está muito claro no versículo 15, que diz assim a palavra de Deus: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O apóstolo João fala a respeito de mundo nesse texto, mas afinal de contas, que tipo de mundo que João, o apóstolo, está se referindo nesse versículo 15? No Novo Testamento existem 3 significados para a palavra mundo. E o primeiro significado é o mundo físico, o universo criado por Deus, conforme Atos 17, verso 24, quando Paulo diz que Deus fez o mundo e tudo o que nele existe. Nós temos uma infinidade de textos, tanto no Velho como no Novo Testamento, mostrando para nós claramente que o mundo não surgiu de uma explosão cósmica casual, mas o mundo surgiu do nada pelo poder criador da palavra de Deus, que criou todo esse universo ao nosso redor. Em segundo plano, o mundo humano, ou seja, o segundo tipo de mundo, é o mundo humano, é o mundo da humanidade, é o mundo das pessoas. E João 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse mundo aqui é o mundo das pessoas. São as pessoas que vivem nesse mundo criado por Deus. Mas o terceiro tipo de mundo é o mundo como um sistema paganizado. Um mundo contaminado pelo pecado, caído no pecado, envolvido na depravação total, a qual o pecado originário lá do Jardim do Éden, através de Adão e Eva, o mundo sujeitou, ou seja, o pecado sujeitou o ser humano a um estado de plena depravação. Então é esse tipo de mundo a que João se refere aqui nesse texto da palavra de Deus. Então, nós devemos amar o mundo como sinônimo de natureza, amar esse mundo belo que Deus criou e colocou à nossa disposição, a sua criação, a natureza e o universo criado. Nós devemos amar o mundo também como sinônimo de pessoas, devemos amar o nosso próximo, amar os uns aos outros. Mas o mundo como um sistema pecaminoso, depravado pelo pecado, nós não podemos amar. E o capítulo 2 do versículo 5 diz o texto que o cristão deve amar a Deus. Acompanhe comigo o capítulo 2, versículo 5, diz: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O versículo 10 diz que nós devemos amar o nosso irmão. Capítulo 2, verso 10, aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Mas quando chegamos no verso 15, o texto diz que nós não devemos amar o mundo. E a palavra grega no Novo Testamento para os 3 tipos de mundo é a palavra cosmos. E segundo o estudioso, teólogo e comentarista William Barclay, ele define o cosmos também como a sociedade pagã, com os seus falsos valores e os seus falsos deuses, com toda a sua idolatria. O mundo definido por William Barclay é o sistema de Satanás, que se opõe à igreja do Senhor Jesus Cristo e que se opõe à obra de Cristo aqui na face da terra. Você pode conferir comigo, Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 31, diz o texto: chegou o momento, o Senhor Jesus dizendo, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E também o capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo de número 30, diz assim o texto
da palavra de Deus, João capítulo 14, verso 30, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo diz que o Deus desse século, que é esse príncipe do mundo, que é Satanás, o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não se lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. E quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo diz naquele texto que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo, deste cosmo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, Satanás e as suas hostes infernais, eles atuam nesse mundo em todo o tempo, 24 horas por dia, contra a igreja do Senhor Jesus Cristo e contra a obra de Deus também. E aqui na primeira carta, capítulo 5, verso 19, João diz que o mundo jaz no maligno. E a palavra jaz aqui é o prefixo da palavra jazigo, que significa sepultura. Então, com isso, o apóstolo João está querendo dizer que esse mundo sem Deus é uma grande sepultura, mas o que há, afinal de contas, dentro de uma grande sepultura, ainda que ela possa ter toda a beleza exterior, mas dentro da sepultura há podridão, há ossos ali secos, há escuridade, há sujeira dentro daquela sepultura, apenas escuridão e podridão. Então, a despeito da beleza natural do mundo criado, da natureza criada, da criação de Deus, do ponto de vista moral e espiritual, o mundo sem Deus, diz a palavra de Deus, que na verdade é uma grande sepultura, é um mundo morto, caído e apodrecido pelo pecado. É assim que a palavra de Deus descreve o mundo sem Deus. E as pessoas ainda não salvas por Cristo Jesus, que permanecem ainda na incredulidade, sendo oprimidas, enganadas, escravizadas por Satanás. Bilhões dessas pessoas ainda se encontram mortas nos seus delitos e pecados, portanto estão sepultadas num mundo sem Deus. Ontem nós passamos lá o dia no cemitério local, levando a palavra de Deus, distribuindo as mini-bíblias, a palavra de Deus, para aquelas pessoas que iam visitar ou homenagear as pessoas que já foram mortas e que estão lá até desintegradas naquela sepultura. E o mais triste é saber que cristãos que conhecem a palavra de Deus vão na mesma toada, levando flores, coroa de flores e quem sabe até velas para acenderem ali naquelas sepulturas, homenageando os mortos. É uma prática pecaminosa, reprovada pela palavra de Deus. Porque quem morreu, já morreu. E o Salmo 115, verso 37, verso 17, diz que os mortos não louvam ao Senhor e aqueles que já desceram à região do silêncio. Então, se você faz isso, ou vê pessoas cristãs fazendo isso, saiba que é uma prática pecaminosa. Estão pensando que estão agradando a Deus, ou fazendo algum benefício para quem já morreu, mas é um ledo engano, porque na verdade estão pecando contra Deus, entristecendo o coração de Deus, e não trazendo benefício nenhum para quem já morreu. Nós não devemos nos preocupar com quem já morreu. Quem já morreu, já morreu. Nós temos que nos preocupar com quem está vivo, e que sem Cristo está morto espiritualmente nos seus delitos e pecados, e para essas pessoas, seja lá no cemitério, no dia 2 de novembro, qualquer outro lugar, qualquer data do ano, qualquer dia do ano, nós devemos levar essa palavra salvadora, redentora, para aqueles que não conhecem Jesus como Senhor e Salvador, e estão mortos nos seus delitos e pecados. Então, se você tem feito isso, ou tem visto cristãos fazendo isso, saiba que é um pecado contra Deus, porque não agrada o coração de Deus e não traz benefício nenhum para quem já partiu dessa vida. Lucas, capítulo 16, verso 8, o Senhor Jesus refere-se aos ímpios e incrédulos como filhos do mundo. Eles não são filhos de Deus, eles são filhos do mundo.
1 João capítulo 3, verso 1, este mundo que nós vivemos aqui não conhece a Deus e não conhece a igreja de Deus. 1 João 3, verso 1, confira comigo, diz o texto: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então o mundo sem Deus não nos conhece, não sabe exatamente quem somos e também não conhece o Deus a quem pertencemos e a quem servimos também. E esse mundo sem Deus, como já disse, odeia a Cristo e odeia a igreja de Cristo. João capítulo 15, versículo 18, diz o texto: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. E agora capítulo 3 de 1 João, versículo 13, diz o texto aqui, 1 João 3, verso 13, diz assim: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Hoje no nosso país se fala muito a respeito do gabinete do ódio e do discurso do ódio. Gabinete do ódio e discurso do ódio. Nós entendemos que o mundo sem Deus é um grande gabinete de ódio contra a igreja. No mundo há um permanente discurso de ódio contra nós, contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque esse mundo aqui sem Deus não é o nosso habitat natural, não é o habitat natural do crente. Nós não somos desse mundo, nós estamos aqui apenas de passagem por esse mundo, nós estamos peregrinando cada dia que passa da nossa vida para a pátria celestial, onde está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos aguardando para colocar a coroa da justiça na nossa cabeça, para vivermos eternamente felizes com Ele, na glória do céu. Portanto, esse mundo é transitório, é passageiro, nós estamos aqui apenas como peregrinos nesse mundo sem Deus. João 17, verso 16, na oração sacerdotal, o Senhor Jesus diz: eles não são do mundo, como também eu não sou. Filipenses 3, verso 20, Paulo é claro quando diz que a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, nós estamos nesse mundo, mas o mundo não deve estar em nós. Nós estamos nesse mundo, mas o mundo não deve estar em nós. É como uma canoa no rio. A canoa está na água, mas a água não deve estar na canoa. Como um crente, então, se mundaniza, pastor, como é que o crente se envolve nesse mundo, ou como é que o mundo engole o crente no Senhor Jesus? Através de 5 estágios interessantíssimos. Primeiro, o crente vai se tornando amigo do mundo. Tiago capítulo 4, verso 4, diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então, nós não devemos ser amigos do mundo, mas amigos de Deus. O segundo estágio, o crente passa a amar o mundo. 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O terceiro estágio, ele se contamina com o mundo, conforme Tiago, capítulo 1, verso 27, que diz que nós não devemos nos contaminar com esse mundo pecaminoso. Quarto estágio, ele passa a se conformar com o mundo pecaminoso. E Paulo diz em Romanos 12, verso 2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por último, o quinto estágio, ele acaba sendo condenado com o mundo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 32, quando Paulo diz que nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então devemos ter cuidado com esses estágios de envolvimento com o mundo sem Deus, de sermos dominados e engolidos por esse mundo sem Deus, porque o amor ao mundo compromete totalmente
o nosso amor que nós devemos devotar e tributar tão somente a Deus. Então, o amor ao mundo, ele é incompatível com o amor a Deus. Então, nós somos advertidos a não amar esse mundo, porque o amor ao mundo, ele é incompatível com o amor de Deus. Segundo plano, nós não devemos amar esse mundo por causa dos resultados opostos entre o amor do mundo e o amor de Deus. Por causa dos resultados opostos entre o amor do mundo e o amor de Deus. Verso 16 é claro quando diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Meus amados irmãos, o sistema do mundo caído usa 3 armadilhas para derrubar o crente. E o texto é muito claro sobre isso. Usa a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A concupiscência da carne e dos olhos é uma referência aos desejos pecaminosos naturais que vivem ou que existem em nós. E a carne que se refere à palavra de Deus não é essa textura aqui de carne, de matéria, mas é a nossa natureza humana caída no pecado. Isso que significa carne, à luz desse texto da palavra de Deus. Então, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, são armadilhas que nos fazem cair no pecado, pecar contra Deus. A soberba é uma referência a comportamentos pecaminosos. A concupiscência dos olhos e da carne, referência a desejos pecaminosos, mas a soberba da vida, uma referência a comportamentos pecaminosos. E as segundas primeiras concupiscências da carne e dos olhos são pecados internos e ocultos, que somente nós conhecemos e Deus conhece também. As pessoas não conhecem, mas nós conhecemos e Deus conhece também. Mas a soberba é um pecado externo e um pecado revelado, que ninguém pode esconder de ninguém. E é interessante que quanto mais uma pessoa se afunda no pecado, mais orgulhoso, mais soberbo, mais prepotente, mais presunçoso, mais autossuficiente se torna, na medida que se envolve no pecado, endurece a mente, endurece o coração e se torna cada vez mais orgulhoso e soberbo. E é um pecado que todo mundo sabe que aquela pessoa, ou pecados que aquela pessoa comete. A concupiscência da carne é um conjunto de desejos carnais malignos, é o desejo do prazer imediato, é o conjunto de impulsos e desejos impuros e pecaminosos que se alojam dentro do nosso coração. E assim eles incluem pensamentos, palavras, ações, como fornicação, adultério, estupro, incesto, pedofilia, sodomia, homossexualismo, sensualidade e outros vários tipos de pecados de natureza sexual. Envolve a bebedeira, o alcoolismo, a glutonaria, o tabagismo, as drogas e outras coisas extravagantes que destroem o ser humano. Em Marcos, capítulo 7, verso 21 a 23, Marcos traz aqui uma palavra interessante a respeito daquilo que vai no nosso coração. Marcos 7, verso 21 a 23, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem, diz a palavra de Deus. Meus amados irmãos, a concupiscência da carne é o desejo alojado no coração do ser humano de desfrutar de todos os prazeres pecaminosos dessa vida que se possa imaginar, em desobediência franca a Deus e à palavra de Deus.
A concupiscência dos olhos são as tentações que nos atacam de fora para dentro. Em Mateus capítulo 6, versos 22 e 23, o Senhor Jesus define os nossos olhos, aliás, como lâmpada. Diz o texto, Mateus 6, 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão, diz a palavra de Deus. Nós já dissemos aqui, em certa ocasião, que os nossos olhos são janelas da nossa alma, por onde entram coisas boas, mas também coisas ruins. O pecado da cobiça começa exatamente pelos nossos olhos. A queda no pecado tem o seu início na cobiça dos olhos. E Tiago, capítulo 1, verso 13 a 15, ele é muito claro nesse texto, quando diz, capítulo 1 de Tiago, ninguém ao ser tentado, a partir do verso 13, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai, seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez concebido, gera a morte. Aí nós temos vários exemplos nas páginas das Escrituras Sagradas, do Velho até o Novo Testamento, começando por Eva, lá no Jardim do Éden. Ela caiu porque ela avistou, ela contemplou com os seus olhos o fruto proibido. Na sequência nós temos o exemplo de Ló, sobrinho do patriarca Abraão, que foi parar na depravada cidade de Sodoma, porque ele contemplou as lindas campinas do Jordão, que iam diretamente em direção a Sodoma. Nós temos o exemplo da mulher de Potifar, que viu José e tentou seduzi-lo ao pecado. Nós temos o exemplo de Acã, naquela guerra entre Israel, o exército de Ai, quando ele viu nos despojos aquela bela capa babilônica, os 200 ciclos de prata, a barra de ouro, e ele tomou para si o despojo que era proibido. Israel foi terrivelmente derrotado pelo exército de Ai, porque Acã viu, cobiçou e tomou aqueles objetos. Davi viu Batseba e adulterou com aquela mulher, e nós teríamos tantos outros exemplos na Bíblia de pecado que advém da cobiça dos olhos. Mateus capítulo 5, verso 29, Jesus foi bem duro na advertência sobre o uso dos nossos olhos, quando ele diz, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Meus irmãos, Deus nos ajude a vigiar os nossos olhos. Deus nos ajude e nos livre da concupiscência terrível dos nossos olhos. A soberba da vida é a terceira armadilha usada para derrubar o crente. A soberba da vida consiste em atribuir a nós mesmos qualidades dignas de louvor que nós não temos. É o autoelogio, é o narcisismo, é olhar para si próprio e procurar o louvor para si próprio. É a vanglória, é a glória humana que é inútil e não serve para nada, a não ser para aborrecer a Deus e provocar a ira de Deus. O soberbo é aquele que não desce do pedestal. O soberbo procura impressionar as pessoas com o seu status e uma importância que na verdade ele não tem. E ele se julga então melhor do que as outras pessoas e não hesita também em humilhar as pessoas. O soberbo, diz a palavra de Deus, ele não tem uma alma reta e íntegra. Abacuque capítulo 2, verso 4 diz, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, diz a palavra de Deus.
E o resultado da soberba é desastroso. Salomão é claro sobre isso, quando escreve os Provérbios, no capítulo 16, verso 18 e 19, Salomão diz que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com o soberbo. Então, meus irmãos, que Deus nos livre da soberba da vida e das suas terríveis consequências. Que Deus enche o meu e o seu coração de humildade, porque a humildade é a mãe das virtudes na nossa vida. Então Deus nos adverte nessa noite a não amar o mundo, mas amar a Ele, não, e ensinando para nós que o amor ao mundo é incompatível com o amor a Deus. E nós vimos também aqui que os resultados opostos entre o amor do mundo e o amor a Deus são resultados tremendamente diferentes. São dois extremos que nós vemos na palavra de Deus. Mas em terceiro e último lugar, Deus nos adverte a não amar o mundo por causa da transitoriedade do mundo em contraste com a eternidade. Verso 17 do texto diz assim: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Meus amados irmãos, a humanidade ela é dividida basicamente em dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que vivem apenas para o aqui e o agora. Só vivem para esse mundo terreno e passageiro. Mas há aquelas pessoas também que vivem a vida na perspectiva da eternidade, reconhecendo que esse mundo é transitório, é passageiro, existe uma eternidade por vir e nós devemos preparar a nossa vida para essa eternidade por vir. Esse verso 17, ele nos faz refletir na transitoriedade dessa vida presente, na velocidade dessa vida presente, na rapidez com que esse mundo presente passa, mas também nos leva a refletir na questão da eternidade, que será um tempo sem fim. Primeiro, vamos pensar na transitoriedade desse mundo. O apóstolo João, nesse texto, faz coro com Moisés, que escreveu a oração milenar do Salmo 90, no verso 9 e 10, quando Moisés diz: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou é havendo vigor a 80, mas o resto é canseira e enfado. 1 João capítulo 2, verso 8, o mundo e as suas concupiscências vão passando, diz o texto, capítulo 2, verso 8, todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha, diz a palavra de Deus. Tiago capítulo 2, verso 14, há uma pergunta intrigante para a nossa reflexão a respeito da vida. Quando Tiago pergunta: o que é a vida? O que é a vossa vida? E a resposta vem na sequência: sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Os homens, na sua concupiscência mundana e na sua soberba, passarão rapidamente, e a palavra de Deus mostra isso de forma clara para nós. O mundo em que nós vivemos não é um mundo permanente e nem eterno. Um dia esse sistema contaminado totalmente pelo pecado passará, os seus prazeres e os seus encantos passarão. Mateus 24, 35, Jesus é claro: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A grande meretriz, a grande Babilônia de Apocalipse, o mundo corrompido e mau, entrará em colapso, e isso é uma questão de tempo. Os nossos dias nesse mundo estão contados, esse mundo não permanecerá para sempre.
E em segundo plano, devemos pensar na permanência eterna daqueles que fazem a vontade de Deus. Os fiéis servos de Deus, conforme a palavra de Deus diz nesse texto, eles permanecerão para sempre refletindo, desfrutando da glória de Deus por toda a eternidade. Mas isso é exclusividade, é privilégio somente daqueles que fazem a vontade de Deus nesse mundo. Somente estes terão esse grande privilégio. E caminhando para o final dessa mensagem, eu me lembro das palavras de reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele diz que a vontade de Deus não é como um restaurante self-service, onde você coloca no prato aquilo que você gosta e deixa de colocar no prato aquilo que você não gosta. Nós precisamos experimentar toda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, verso 2, e não vos conformeis com esse século, como nós já mencionamos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto muito do Salmo 73, o Salmo de Asaf, quando lá no versículo 23 e 24, o salmista Asaf diz assim, ele fala da sua permanência em Deus, da sua segurança em Deus e da sua recepção futura na glória de Deus, quando ele diz, todavia, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, e tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Então, para Asaf valeu a pena não imitar os ímpios deste mundo, não invejar o sucesso, o progresso, a prosperidade dos ímpios, mas valeu a pena ele permanecer mesmo na sua pobreza material, manter a sua firmeza em Deus. Então para ele valeu a pena não imitar os ímpios, não invejar os ímpios, mas continuar na sua vida fazendo tão somente a vontade de Deus. Mas eu quero finalizar essa mensagem dessa noite com algumas aplicações práticas para a nossa reflexão. Primeiro, a quem você ama de fato nesse mundo? Você ama a Deus ou ama o mundo? O que está no teu coração? É o Deus vivo e verdadeiro ou esse mundo pecaminoso? As coisas de Deus ou as coisas desse mundo, afinal de contas, o que está no seu coração? Então eu quero dizer para você nessa noite, faça de Deus a sua prioridade. Faça de Deus o seu primeiro amor. E ame a Deus de todo o coração, força e entendimento. Porque nada menos que isso Deus exige de mim e de você também. Segunda aplicação. A concupiscência da carne e dos olhos estão presentes na sua vida? Você tem lutado contra os desejos da carne ou tem procurado satisfazer os desejos da carne? Gálatas 5,16, Paulo nos exorta a andar no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Outra pergunta, você é uma pessoa soberba? Uma pessoa arrogante, presunçosa, autossuficiente? Você considera-se uma pessoa humilde ou uma pessoa soberba e arrogante? Tiago 4, verso 6, Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Terceira e última aplicação, você vive a sua vida para o aqui e o agora? A sua vida está concentrada tão somente nesse mundo passageiro aqui? Ou você vive a sua vida na perspectiva da eternidade? Pergunta muito importante para você nessa hora. Para onde a sua vida hoje está te levando para a eternidade? Para onde a sua vida hoje está te levando para a eternidade? Para o céu com Jesus ou para o inferno com Satanás e todas as suas hostes malignas para toda a eternidade? A sua vida hoje vai resultar na sua salvação ou na sua condenação eterna. Pense muito sobre isso. Concluindo então a mensagem da palavra de Deus nessa noite.
Advertência de Deus para não amarmos o mundo. Primeiro, nós não devemos amar o mundo, porque o amor ao mundo é incompatível com o amor a Deus. Segundo lugar, não devemos amar o mundo por causa dos resultados opostos entre o amor ao mundo e o amor a Deus. E em terceiro e último lugar, não devemos amar o mundo por causa da transitoriedade do mundo em contraste com a eternidade com Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.